Boa tarde, pessoal. Nesse slide eu vou estar falando um pouquinho sobre os componentes, né, que são o reostato e o potenciômetro, certo? E as aplicações, né, que a gente pode dar para esses dois componentes no mundo da eletrônica, certo? Bom, vamos conhecer um pouquinho, né? Esse equipamento aqui, que é o reostato, né, de fio, ele até tem lá na escola, certo? É um equipamento desse modelo, um equipamento didático, né? Ele é composto por um fio, certo? Esse fio, ele é um fio que tem uma certa resistência aqui, ó. Ele é enrolado em volta desse cilindro, né? Tem uma resistência elétrica. Aqui tu vai conectar a entrada, né, da corrente, né? Um fio que passa corrente. E aí essa corrente, né, vai se percorrer através desse fio que está enrolado aqui. E esse cursor móvel aqui, né, que pode deslizar nessa haste aqui, ó, tá? Ele tem um contato com esse fio. E aí o que acontece? Na ponta aqui tem uma saída. E aí tu vai conectar o outro bornezinho aqui, que é uma outra saída, certo? Então a corrente entra aqui, né, circula por esse pedaço, vamos dizer, esse valor, né, esse comprimento de fio, e depois ela passa para esse contato e sai por ali. Outra forma de ligar é ligando aqui, né? Liga aqui, daí ela vai circular até aqui, chegou no contato, ela volta. Então, basicamente, o reostato de fio, ele é usado para te limitar a corrente que tu quer no circuito, né? Basicamente seria isso, certo? Esse aqui é um reostato que tem uma limitação de corrente, né, bastante grande, porque ele consegue dissipar bastante potência, né? Bastante energia, certo? Quem é que criou o reostato, né? Ele foi criado, né, no século XIX por Charles Whiston, né? É o que foi inventor. Ele é um inventor britânico, né? E dizem que ele trabalhava em circuito eletrônico, né, e fazia vários testes, né, e queria que tivesse um componente que variasse a resistência elétrica. Então ele criou esse reostato de fio. Bom, o reostato às vezes ele é confundido, né, com o potenciômetro. A gente já vai ver o que é o potenciômetro e o que é o reostato, né? Muda de um equipamento para o outro. Aqui eu coloquei, ó, o reostato nada mais é do que um resistor variável ou ajustável, né, ligado em série com o motor, que no caso é uma carga. Pode ser uma lâmpada, pode ser um motor, enfim. Quando o reostato está na posição, né, de mínima resistência, ou seja, na posição onde a resistência é a menor possível, né, passa livremente a corrente por ele, e sua intensidade através do motor é máxima, ou seja, ele não tem resistência nenhuma e a corrente então é jogada direto para o motor. Então o motor estaria funcionando na rotação máxima, né? Quando aumentamos a resistência do reostato, ou seja, vou voltar aqui um pouquinho para o slide, ou seja, se eu entrasse com a corrente por aqui, ó, né, colocando o cursor bem aqui na ponta, a resistência seria bem pequena. Vocês já se lembram da segunda lei de Ohm, né? A resistência tem a ver com a resistividade do fio, o comprimento e com a área. Como a área aqui não muda, porque é sempre o mesmo fio, o que vai mudar é exatamente o comprimento, né, desse fio aqui que está enrolado. E quem é que vai dar esse comprimento é exatamente esse cursor que encosta aqui. Então a corrente entra por aqui, tá? Começa a circular, né, por esse fio aqui que está enrolado, né, nesse cilindro. E aí, ó, circulou aqui, ela encosta aqui no contato. E aí tu vai ter, então, esse comprimento de fio aqui vai te dar uma resistência. Se tu mover o cursor mais para lá, a resistência vai aumentar, certo? Se isso é um motor, né, quanto maior a resistência aqui do meu reostato, menor a corrente lá no motor. Então isso aqui seria um dispositivo para te controlar a velocidade de motor, né? Só que ele tem as limitações, né? Limitações quando essa corrente é muito grande, ou seja, quando o motor também é um motor muito potente, né? Aí esse resistor, esse reostato, na verdade, ele não vai ser utilizado dessa forma. Bom, então seguindo aqui o nosso slide, quando aumentamos a resistência do reostato, ou seja, quando aquele cursor, né, se desloca mais para o outro lado, né, ele forma com o motor um divisor de tensão, ou seja, ele aumenta a resistência do reostato, dissipa maior potência e o motor fica com menor corrente, ou seja, a velocidade do motor então é alterada dessa forma. Aqui um modelo de reostato, né, que eu já vou mostrar para vocês.
aqui, ó, nessa figura aqui, ó, aqui ele está, né, colocado melhor. Esse aqui é como o componente aparece, né, no mercado quando a gente vai comprar. Então aqui, né, é o fio, só que ele está em forma aqui, ó, né, de um anel, tá? Aqui também é ele, né, esse aqui e aqui tem o cursor móvel, certo? Então aqui tu tem entrada de corrente e aqui tu vai ter saída, né, aqui, ó, por esse aqui. Bom, voltando então aqui, ó, vamos imaginar que a corrente entre aqui, ó. Se ela entrar aqui e esse cursor móvel, esse cursor aqui, que é a parte preta aqui no meu desenho, seria o equivalente a esse aqui, ó, certo? É isso aqui que eu estou me referindo. Então, se isso aqui, né, se esse cursor está na posição 1, o que vai acontecer? A corrente entra pelo ponto A aqui, se ele está aqui, ó, vem e sai para o ponto B, ou seja, o reostato não oferece nenhuma resistência à passagem de corrente. Quando tu coloca ele na posição 2, o que acontece? Se ele tivesse aqui na posição 2, ó, né, o ponteiro, a corrente entra aqui, passa por essa parte do reostato, ou seja, que equivale a 2 ohms, e aí, ó, voltaria para cá, para o ponto B, ou seja, tu já teria uma limitação de corrente, ou seja, teria uma dissipação de potência no reostato, e limitando a corrente que ia passar então nessa carga que está acoplada aqui no ponto A e B em série, né? Sempre pensando nisso. O resistor, esse reostato, né, que é um resistor variável, ele tem que ser colocado em série com a carga. Bom, se eu colocar aqui na posição 3, ó, que nem está aqui no nosso desenho, aí ele já vai ter, ó, uma resistência, né, de 6 ohms. Ou seja, quando eu desloco esse ponteiro para cá, ó, quanto mais eu deslocar para a minha direita, colocar na posição 4, 5 e 6, eu vou estar aumentando a resistência, né, do reostato e, em consequência, ele vai dissipar potência, né, ele vai esquentar, vai dissipar potência e vai passar então para o motor menos corrente, ou seja, ele limita a rotação do motor dessa forma, certo? Então aqui, se eu colocasse na posição 6 esse ponteiro aqui, ó, girasse, né, o reostato colocasse na posição 6, eu teria 2 mais 4 daria 6, mais 6 daria 12, mais 8 daria 20, mais 10 daria 30 ohms de resistência. Então seria a posição onde eu teria, né, a menor corrente. Então, ó, pensando que isso aqui teria um motor aqui, né, e ele ligado em série com esse motor, passaria menor corrente para o motor. Então dessa forma o motor estaria funcionando com uma rotação bem baixa, né? Então esse cursor aqui, ó, voltando a esse cursor aqui que eu me refiro, é esse cara aqui, ó, tá? Esse cursor aqui, certo? Que na verdade é assim que a gente encontra ele no mercado, né? Bom, aqui, ó, talvez fique mais claro nesse outro desenho, né, que a potência desse motor aqui, então ela é controlada, né, essa carga, como a gente chama, pensou em motor, pensou em carga aqui, né? Posso trocar esse motor por uma lâmpada, enfim. Quando eu trato aqui de ligar alguma coisa, eu penso numa carga, certo? Essa palavra é usada na eletricidade, né? Motor, lâmpada, né, ar-condicionado, tudo é uma carga. E ele é ligado em série aqui, ó, tá? Então aqui seria positivo, passa pelo reostato, motor, né, e depois aqui seria o negativo, ou seja, a parte de menor potencial, certo? Bom, dando uma sequência aqui no nosso slide, o que a gente pode observar nesse gráfico, né? Aqui um gráfico percentual, né? Tensão no reostato. Quando a tensão sobre o reostato aumenta, a tensão sobre o motor diminui, ou seja, é inversamente proporcional, né? Ou seja, aumentando a tensão no reostato, né, o que eu vou ter? Eu vou ter uma menor velocidade no motor. É isso que está me dizendo. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? O reostato, entretanto, tem uma série de limitação de uso. Ou seja, o que é as limitações de uso do reostato? A corrente, né, que passa no motor, se ela for muito alta, o reostato não tem condições de limitar uma corrente muito alta. Então o que acontece? Em geral tu vai ver os circuitos, né, limitando, né, rotações de motor, mas não usando o reostato, como está ali no desenho. Ou seja, esse reostato não é ligado direto no motor, mas sim ele é ligado no circuito de potência. Em geral tem um transistor, né, e ele está ligado lá na base de um transistorzinho, certo? É assim que funciona. Mas isso eu posso mostrar para vocês em sala de aula, né? Bom,
Que mais? O uso dele fica inviável, né, com motores de potência muito alta, né, por causa disso, porque ele não consegue dissipar tanta energia, ou seja, ele esquenta muito, né. Vamos fazer uma análise desse desenho aqui. Aqui tu tem uma tensão da bateria de 12 volts e o motor está recebendo 6 volts apenas. Por quê? Porque tu ajustou o reostato, né, para ele, fazer com que essa tensão, né, da tua fonte fosse jogada 6 volts para ele e 6 volts para o motor, ou seja, ele funciona como um divisor de tensão, né? Essa é a função aí do reostato dessa forma, certo? E aí ele acaba limitando então essa rotação do nosso motor ali. Bom, o que mais que eu posso comentar aqui para vocês, né? Essa figura aqui, né, ele está usando um potenciômetro de fio aqui, aí a gente fala em potenciômetro, né? Em geral a gente confunde, né? Por isso que o título lá já do slide era reostato e potenciômetro, né? Potenciômetro é esse cara aqui, só para vocês terem uma ideia. Esse aqui é um potenciômetro linear usado em mesa de som, né? Quando a gente controla o volume e tal, né? E esse aqui também é um potenciômetro, só que ele não é linear. Ele é um potenciômetro, né, de giro, né, vamos dizer assim, certo? E aqui é um potenciômetro que tem uma fenda aqui que tu pode regular. Ele funciona parecido com esse, só que ele não tem uma hastezinha para te colocar um botão ali, né? Em geral a gente acopla um botãozinho de plástico aqui, né? O que é usado nas mesas de som, né, para controlar grave, médio, agudo, enfim. Então aqui ele controla, né, com uma chavezinha de fenda, chave Phillips ali para controlar essa resistência. Aqui, né, então tu tem 3,6 volts, uma corrente baixa de 100 mA, né, que a gente, com esse modelo aqui que eu estava falando para vocês, né, ele não consegue controlar potências muito altas. Então não vão pensar assim, eu vou ligar, né, um motor aqui de meio HP e vou botar um reostato. Não, controle de velocidade não pode ser feito dessa forma, né? Até porque tu teria uma energia sendo consumida aqui no reostato, que ela vai ser uma energia dissipada que não vai ser utilizada para nada, né? Só vai esquentar o aparelho aqui e teu motor ia girar com a metade da rotação, né? Mas essa energia estaria sendo perdida. Então a forma de se fazer isso, né, ou seja, de se usar um potenciômetro, né, o reostato é só quando tu tem um motor de corrente contínua que não consuma, né, uma corrente muito alta, na ordem de 100, 150 miliamperes, certo? Passou disso, o sistema de controle de velocidade, né, usa o reostato alimentando a base de um transistor, que é diferente do que a ligar em série, certo? Aqui eu já tinha falado para vocês os três modelinhos aí de potenciômetro, né? A gente já fala em potenciômetro, certo? E vamos falar um pouquinho ali, né? Esses potenciômetros, eles têm valores de 1K, né? 1,5K, tu compra no mercado, né? De acordo com a necessidade do teu projeto. Ele possui 3 terminais, né? E um eixo giratório para ajuste de sua resistência. E aí aqui eu coloquei ele usado em controle de volumes de aparelho de som, posicionamento de controle de videogame, controle de brilho, contraste de telas LCD, de lâmpadas, né, de vários equipamentos eletrônicos aí se utilizam, né, dos potenciômetros, certo? Mesa de som, que nem eu acabei de falar para vocês. Então vamos ver assim, como é que funciona, certo? Vamos ver se tem um desenho aqui melhor. Tem um desenho aqui, tá? Depois eu volto nesse slide aqui para mostrar para vocês. Aqui, é um material resistivo que tem aqui dentro, né, daquele potenciômetro ali, né, de giro que eu falei para vocês. E aqui está o cursor onde tu, né, coloca o botão que tu pode girar para direita, para esquerda, enfim. E ele tem 3 terminais aqui, certo? Se tu entrar com a corrente aqui, né, e sair com ela nesse terminal aqui, o que vai acontecer? Tu vai ter apenas uma resistência que é indicada pelo valor do teu potenciômetro. Se é 1K, tu vai ter 1K de resistência. Se for 1,5K, ou seja, 1,5K que eu falo é 1500 ohms, né? Então, ou seja, ligar aqui, e aqui nas extremidades,
e mexer no botão, vocês vão ver que não vai alterar nada a resistência, porque a corrente está entrando aqui, passando pelo resistor ali do material, né, e saindo por aqui, que seria esse terceiro modo de ligar aqui, ó. Então esse tipo de ligação aqui não afeta em nada, né? Entrada e saída vai ficar sempre igual ao valor da resistência que a gente tem de acordo com o potenciômetro que a gente comprou. Agora, se eu ligar, né, no terminal do meio e pegar um, né, que esteja nas laterais, pode ser esse pino aqui ou esse outro, então olhando para esse desenho fica mais claro. O que acontece? Entrou corrente aqui, a corrente vai vir, ele tem um contato que é um cursor móvel que desliza aqui em cima e aí ela sai por aqui, ó, certo? Então o que acontece? É que nem aquele de fio, só que ele é um resistor aqui, né? Um material resistivo que tem esse cursor fica deslizando aqui em cima, certo? Claro, com o tempo ele gasta também, né? E aí aquele desgaste ali gera ruído quando a gente vai mexer no aparelho, às vezes isso aqui suja, né? Pega pó com o tempo. E aí fica gerando aqueles ruídos assim. Principalmente isso acontece em mesa de som, controle de volume de amplificadores, de caixa de som, né? Guitarra, violões, enfim, né? Então esse é um probleminha que acaba acontecendo. Aí tem que substituir ou até fazer uma limpeza, né? Tem uns sprays, né, que o pessoal compra e limpa ele aqui, dá para recuperar. Mas o interessante é às vezes substituir. Então entrou aqui a corrente, passou, sai no cursor. Se esse cursor vem mais para a ponta aqui, ó, se ele vem mais para cá, o valor da resistência aumenta, ou seja, e aí tu vai ter maior corrente, né? Menor corrente indo para o teu circuito. Aí, se esse circuito é de controle de volume, tu pode aumentar ou diminuir o volume de acordo com que como tu vai ligar esse potenciômetro. Mas o interessante é falar o seguinte para vocês: a potência, né, 0,25 watts até 1 watt, não mais do que isso, né? Então, eu vou ligar um motor aqui em 12 volts a 2 amperes, né? Pô, 12 volts, 2 amperes. Então, se tu pegar a potência, que é V vezes I, 12 volts vezes 2 dá 24 watts. 24 watts, ligou, o teu potenciômetro vai, né, esquentar rapidinho e vai deixar de funcionar, ou seja, essa trilha aqui acaba queimando, né? Então não pode ser ligado, né, com cargas muito grandes, certo? Então essa seria a nossa aula aí sobre os nossos potenciômetros, né? Aqui ó, potenciômetro, certo? Essa aqui que a gente acabou de ver hoje, certo? Um abração a todos aí, a gente se fala na aula 2.